tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de Química, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, né? Claro, sempre. E nós vamos começar com a correção da atividade da aula anterior, que foi dia 26 de outubro, já que na última segunda-feira não tivemos aula, pois foi feriado, tá certo? Então, a primeira questão da atividade diz assim: a respeito do acidente nuclear de Chernobyl, responda. Letra A, em que ano ele ocorreu em 1986. Letra B, em que local a usina nuclear de Chernobyl estava localizada? Na Ucrânia. Letra C, quais fragmentos foram lançados no ar pela explosão? Fragmentos de grafite e plutônio. E letra D, quantas pessoas morreram nessa explosão? Não se sabe estimar ao certo quantas pessoas morreram e nem quantas pessoas foram atingidas, infelizmente. Mas foram muitas pessoas. 2. O que é uma reação nuclear? É um processo no qual o núcleo de um átomo sofre algum tipo de alteração. Definição. Terceira, defina. Letra A, fisão nuclear. Átomos se chocam, criando assim núcleos menores que os originais. Fusão nuclear, os átomos se chocam, criando assim núcleos maiores e mais pesados que os originais. 4. Cite os nomes das 3 famílias de partículas subatômicas: leptons, quarks e básons. 5. Defina decaimento radioativo. Na letra A, quando o núcleo de um átomo emite partículas radioativas. Letra B, transmutação nuclear, transformação de um átomo em outro elemento. 6. O que é radioatividade? Capacidade apresentada por elementos fisicamente estáveis de emitir energia na forma de partículas ou radiação eletromagnética. E 7. Quais as 3 formas de emissão nuclear natural? A radiação alfa, beta e gama. 8. Descreva as principais características. Letra A, da radiação alfa. São partículas pesadas, 2 prótons e 2 nêutrons, carga elétrica positiva, pequeno poder de penetração. Letra B, radiação tipo beta, partículas leves, massa desprezível, maior poder de penetração, carga elétrica negativa. E letra C, radiação tipo gama. São lançadas em formas de ondas eletromagnéticas após a emissão das partículas alfa e beta. Não tem carga elétrica, nem carrega matéria e tem alto poder de penetração e causam sérios danos aos seres humanos, tá certo? Então, a gente conclui a nossa correção agora e vamos prosseguir com o próximo, com a outra parte do capítulo. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar o capítulo em pequenas partes e hoje nós vamos falar sobre o alcance das partículas e seus efeitos. Em relação a isso, a gente vai falar sobre o poder de penetração. As partículas radioativas que a gente estudou são partículas alfa, beta e gama. A gente disse que o poder de penetração delas é diferente. Isso significa o quê? Que algumas podem penetrar mais e outras menos. Em relação ao poder de penetração, as partículas alfa têm menor poder de penetração do que as partículas beta, assim, e as partículas betas têm menor poder de penetração do que as partículas gama. No livro de vocês têm um exemplozinho aqui, ó, das placas, e aí vocês podem ver no exemplo que os raios alfa, beta e gama conseguem atravessar uma folha de papel. Todos os 3 passam pela folha de papel. Já na lâmina metálica passam apenas as partículas, as radiações, quer dizer, né, partículas, as radiações beta e gama, e pela placa de chumbo passa apenas a radiação gama. Então, daí a gente conclui que a mais potente é a gama, porque ela vai atravessar a folha de papel, a folha metálica e vai atravessar uma placa de chumbo, tá certo? Então, quando essas partículas radioativas, elas atravessam tecidos vivos, como a nossa pele, por exemplo, elas vão causar ionização das moléculas que existem nas células. Isso faz com que aconteça reações químicas anormais nas células, pode causar morte das células e pode também fazer com que elas comecem a se reproduzir descontroladamente, levando ao câncer, tá certo? Os efeitos mais comuns das radiações no nosso corpo são danos cerebrais, como delírio, convulsões e morte, catarata, lesões na boca, úlceras, náusea e vômito quando ataca o estômago e o intestino, danos ao feto se a mulher estiver grávida,
podendo culminar em retardo mental, pode causar infertilidade, lesões na medula óssea e ruptura dos vasos sanguíneos. Então, é muita coisa negativa e ruim que essas radiações podem causar, por isso que a gente tem que ter cuidado para não se expor. Então, vocês estão vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui indica radiação e ele foi criado aproximadamente em 1946 no Laboratório de Radiação da Universidade da Califórnia e somente no final dos anos 1950 foi que ele se tornou um símbolo internacional da radiação. Ele é apresentado pelo Instituto Americano de Padronização e nessa imagem nós temos o círculo do meio indica radiação e essas três pás indicam as radiações que a gente estudou, alfa, gama e beta. E isso indica que naquele local tem radiação, então se você não tiver protegido, não vá, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a meia-vida. O que é a meia-vida? Pessoal, a meia-vida é... À medida que um átomo emite partículas, ele vai diminuindo. E a gente diz que meia-vida é o período de semidesintegração, é o tempo necessário para que metade da quantidade de um nuclídeo sofra decaimento radioativo. Como é que a gente faz essas questões de meia-vida? Eu vou passar uma questão para vocês que é parecida com essa daqui, mas é bem simples. Então prestem atenção. Vamos dizer que uma questão diga assim: determinado elemento radioativo que possui 32 gramas, a massa dele é 32 gramas, sofreu decaimento radioativo e sobrou apenas 2 gramas. A meia-vida dele é 20 minutos. Aí a pergunta seria: quanto tempo se passou? Primeiro, vamos entender o que é a meia-vida. O que é a meia-vida é o tempo necessário para que o nuclídeo É o tempo necessário para que o nuclídeo para que metade da quantidade de um nuclídeo sofra decaimento. Então, se a meia-vida desse elemento é 20 minutos, então significa o quê? Que a cada 20 minutos a sua massa fica pela metade. Então, ficaria assim, ó, para você saber quanto tempo se passou, ele não tem 32 gramas, então após 20 minutos vai ficar a metade, que é 16. Quando passar mais 20 minutos, vai ficar a metade de 16, que é 8 gramas. Quando passar 20 minutos novamente, vai ficar a metade de 8, que é 4. E quando passar mais 20 minutos, aí vai ficar a metade de 4, que é 2 gramas, que foi o que ele disse que sobrou. Então, você para aqui. Aí o tempo foi 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos, que vai ser 20 mais 20, 40, 60, 80. Então, o tempo é 80 minutos ou 1 hora e 20 minutos. Ou seja, o tempo que se passou para que esse elemento sofresse decaimento radioativo e sobrasse apenas 2 gramas, sabendo que a meia-vida é 20 minutos, foi 80 minutos ou 1 hora e 20 minutos. Então, é dessa forma que a gente faz as questões e que vocês vão fazer uma questão que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então, a meia-vida vai ser o tempo necessário para que o núcleo daquele átomo perca metade da sua massa, certo? Agora, nós vamos falar sobre as formas de reação nuclear, fissão e fusão nuclear. Nós já falamos sobre ela, agora eu vou exemplificar. A fissão nuclear, ela é o quê? Um átomo vai ser quebrado e vai gerar átomos menores, certo? A fissão foi descoberta quando os cientistas tentavam produzir átomos que tivessem um número atômico maior do que o urânio, que tem um número atômico de 92, que são chamados elementos transurânicos. Eles perceberam que ao bombardear um átomo de urânio com nêutrons, isso fazia com que o núcleo se dividisse, liberasse outros nêutrons que iam encontrar outros núcleos, iam dividindo e assim as explosões iam acontecendo. Essas explosões são chamadas de reações em cadeia, porque o núcleo se abre, aí libera nêutrons que vão encontrar outro núcleo que vai abrir e vai quebrar em outros átomos menores. Então isso a gente chama de reação em cadeia e isso libera uma grande quantidade de energia. Essa questão da liberação de energia foi que eles utilizaram para fazer a bomba atômica. A bomba atômica, ela foi obtida através da fissão nuclear. Ela foi lançada em 16 de julho de 1945 nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né? Como todos vocês já viram isso em história. E o processo que acontece nela é um processo de fissão nuclear e que libera grande, imensa quantidade de energia. E ela é considerada até hoje
a maior arma e mais poderosa, a maior e mais poderosa arma de destruição em massa que o ser humano construiu. Em relação às consequências dela, todos nós já sabemos que foram drásticas, certo? Então, a bomba atômica, ela vai funcionar a partir do processo de fissão nuclear. E a fusão nuclear? A fusão nuclear é o contrário da fisão. Na fisão, os átomos, os núcleos são quebrados em núcleos menores. Já na fusão é o contrário. Os núcleos menores se unem para formar um núcleo maior. A fusão nuclear, ela libera uma quantidade de energia muito grande, bem maior do que a própria fisão. E por que eles não fizeram fusão em vez de fisão, já que queriam uma arma poderosa? Porque para a fusão nuclear acontecer, é necessário em temperaturas elevadíssimas, certo? Um exemplo de fusão nuclear é o que acontece no Sol constantemente. No Sol, constantemente, os átomos de hidrogênio, eles vão se unindo e vão formando átomos de gás hélio, tá certo? E esse processo de união desses átomos eu chamo de fusão nuclear. E isso vai liberar uma quantidade de energia muito grande. Mas, para que isso aconteça, é necessário temperaturas elevadíssimas, que é o que a gente tem no Sol, temperaturas elevadíssimas. Então, pessoal, as estrelas, elas nascem através do processo de fusão e morrem também pelo processo de fusão. Por que elas morrem? Porque quando chegar o momento que todos os átomos de hidrogênio do Sol tiverem se unido e formado átomos de hélio, na verdade aqui é um HE, átomos de hélio, pessoal, o Sol vai morrer, vai se apagar, porque não vai ter mais explosão para formar a luz, certo? Então, por isso que as estrelas nascem e morrem por fusão, tá certo, pessoal? Então, por hoje era só, tá bom? Eu vou passar aqui bem rapidinho para vocês as páginas do conteúdo e a atividade para vocês fazerem, tá bom? Ó, pessoal, o conteúdo, ele vai estar nas páginas 243 a 245, só até a parte onde fala de fusão nuclear, tá certo? E a atividade, nós vamos ter duas. Nós vamos ter na página 246, aí eu quero que vocês façam as questões 1, 2 e 3. E nós vamos ter na página 251, eu vou querer que vocês façam as questões 3 e 4, tá bom? Então, página 246, 1, 2, 3, página 251, 3 e 4, tá certo? Façam, mandem pra mim pelo aplicativo ou pelo meu zap, mas o importante é que façam. E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar, eu estou disponível de 1 até as 5, tá certo? Tchau e um grande abraço.